Olha só, acompanha os psicopatas. Olha só, senhores, diante dessa bobagem que foi falada pelo nosso colega Arnaldo Lourenço, se referindo a eleitor psicopata, qual a bobagem? Eu considero isso uma bobagem, essa forma, esse adjetivo que você usou, porque está bombando nas redes sociais, mais de milhões de acessos, uma imbecil de uma ignorante, de uma dentista de Ouro Preto do Oeste, né, que se referiu aos nordestinos, ao Nordeste, como uma outra classe de gente. Não, isso ela fez diferente. Ela disse que nós, brasileiros, né, se referindo que os nordestinos não seriam brasileiros, quem sustenta a pobreza, a miséria e a prostituição infantil que lá existe, porque as pessoas vão para lá gastar no turismo, etc. Ou seja, um ignorante deve ter se formado por correspondência, eu imagino, porque pessoas inteligentes não falam isso. Não falam uma bobagem desse tamanho por conta dela se referindo à votação que o Luiz Inácio fez no Nordeste. Olha, gente, cada um vota em quem quiser. As pessoas votam em quem quiserem, o voto é livre, é democrático, é isso. Aí você se referia a todo um Estado, a toda uma nação, que o Nordeste é uma nação, são vários estados, né, de uma forma nojenta como essa. Né, pelo amor de Deus. Asquerosa, né? Asquerosa. E falar de prostituição. Ela é completamente desinformada. Primeiro porque o maior índice de prostituição infantil do Brasil não está lá no Nordeste. Já começa por aí. Está na região norte. Então ela tem que se informar melhor para poder ir para... Só que hoje, como as redes sociais é terra de ninguém, acontece isso. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário Zezinho Frota, eu não concordo. Buiu, eu não concordo com certos adjetivos. Mas você me dá... que se usam... Desculpa, é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que você pode fazer. Você me dá a réplica? Você vai poder falar. Obrigado. Eu não concordo e seja se dirigindo a quem quer que seja. Tanto ao Bolsonaro... Eu não gosto que chame o Bolsonaro de escroto, assim como eu não acho chamar o Lula de escroto. Eu acho que essa não é uma referência para qualquer pessoa, seja ela quem for. Então, essa é a minha opinião, e como aqui é um programa de debate, um programa de opiniões, eu estou dando a minha opinião. Senador, 30 segundos, depois o Buiu pode falar. Não, eu não quero 30. Eu queria fazer um comentário sobre esse tema aqui de Rondônia. Se depois você permitir, eu claro, então, Buiu, os seus 30 segundos, por favor. Mas eu faço uma observação. Eu falei exatamente que falta temperança nesses dois candidatos. Isso que falta, é uma virtude. A temperança é uma virtude. Então falta ali essa virtude para ter o maior... Não, eles podiam dar, ambos poderiam dar um bom exemplo, só entendeu? Isso. Orientando... Não falo do eleitor. Eu não sei se o termo correto é esse, orientando seus eleitores, mas pedindo para que as pessoas, sejam moderadas. Tem coisas que vão além da conta. Posso falar? Pode. Senador, como é que é a frase em latim? Simile ad simile. Simile ad simile. O semelhante procura o outro semelhante. E quando eu falei na psicopatia de Bolsonaro e de Lula, existem vários tipos de bolsonaricistas. Você generalizou, existe. Falou dos eleitores. Calma. Simile ad simile. Quando o eleitor procura o seu similar, é lógico que ele acompanha. Vamos falar agora, né? Na coisa assim mais... popular. Quando ele acompanha a vibe do outro, ele está dando margem e está seguindo aquele sentimento. Há uma identificação. Há uma identificação, como bem diz aqui o senador Armilando, entre eles e o outro. E quem vai falar para mim, todo mundo sabe que dentro dos parâmetros da psicopatia, né, e quem pode analisar tudo isso, né, nem a psicologia, nem a psicanálise, quem analisa isso é a psiquiatria, que a psiquiatria é que mexe com doido, sabe? Quem pode dizer isso é o psiquiatra. E todas as leituras que a gente tem, eles colocam na vibe, todo mundo, que o nosso candidato, o presidente Bolsonaro, é digno de um estudo psiquiátrico. Ele está falando, não sou eu. Quem fala são os médicos, são entendidos da área. E as pessoas que acompanham... E o psicopata não precisa ser aquele assassino em série, essas coisas, não. Existem vários níveis de psicopatia. Uma distorção de personalidade. Né? Psicopatia é uma distorção de personalidade.
É um modo de agir, né? É um modo eu de agir. termino aqui, só dizer. Pode ser É simile O semelhante procura o semelhante. ad simile. O semelhante procura o igual. Muito bem, agora o semelhante ao seu lado pode fazer o comentário. Fica à vontade. Não, eu gostaria de fazer esse comentário sobre essa discriminação que se fez contra o Essa moça dentista lá de Ouro Preto do Oeste. E exatamente uma pessoa aqui de Rondônia. Parece que ela não tem noção Infelizmente. De quem é o nordestino. Ela devia saber um pouco da história de Rondônia. Quem ocupou isso aqui foram os seringueiros, os nordestinos, os soldados da borracha, que foram convocados num esforço de guerra na década de 40. Vieram para cá, onde morreu muito mais gente de malária, beriberi, febre negra, etc. E outras doenças. Outras endemias rurais, aqui da floresta, né? E que morreu muito mais gente do que nós. Os que restaram, eu lutei por eles, como senador, para que fosse equiparado aos pracinhas. Eu lutei quando na Câmara. Cada uma tivesse uma extensão de terra, eu me lembro também que o senhor lutou para que eles tivessem aqui, saudade da borracha, no INCRA. No INCRA. Foi. Também essa luta, 500 hectares. Quer dizer, então, eles foram inscritos no livro dos heróis nacionais. Será que não se respeita essa história? E é esse nordestino valente que, antes de tudo, é um forte, mas... E o que construiu São Paulo? Que construiu São Paulo. Conclui, porque eu tenho que chamar o intervalo. Eu queria, para concluir, lembrar João Cabral de Melo Neto, de Vida e Morte Severina. Somos todos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual. Mesmo a morte severina, que morre antes dos 30, de velhice, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Então é essa gente que merece o nosso respeito e que merece ser a mão do país, alcançá-los com benefícios até que eles possam sair da seca que é tórrida e que as pessoas não têm como produzir. É essa gente que nós temos que dar um equilíbrio nas diferenças regionais, nas desigualdades regionais. É por isso que, quando eu vejo esse tipo de agressão, me queima a alma, porque a justiça que a gente tem que fazer com as pessoas, sobretudo com os nossos irmãos mais sofridos, homens tangidos pela seca constantemente, migrantes, como nós vemos em toda a literatura nordestina. É por isso que aqui eu quero dizer, perdão, nordestinos, por essa fala de Rondônia, absolutamente injusta, ignóbil e agressiva a esses que nós temos como nossos grandes precursores que abriram as sendas da ocupação de Rondônia com a sua vida semeadas ao longo das estradas de seringa, sem uma campa para lhe indicar a última morada. A declaração dessa moça aí me fez lembrar alguns universitários que vão fazer prova de concurso público, e aí a pergunta é para falar sobre meio ambiente, né? E aí alguns escrevem que meio ambiente é a metade de uma sala, de uma cozinha, de um quarto.